Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais. De hoje nós vamos conversar com Mauro Horta, que é engenheiro civil formado pela Unifenas em 1982. Seja bem-vindo, Mauro. Obrigado pelo convite. Marco Antônio Basso, que nos acompanha também neste bate-papo. Mauro, um prazer recebê-lo aqui. Vamos conhecer um pouco da sua história, mais de 4 décadas de história, né? E vamos bater um papo. Exatamente aí, são 4 décadas, né, Mauro? E lembrando um pouquinho, o Mauro, além de ter se formado na Unifenas em Engenharia Civil, ele já atuou em dezenas de prédios de escritórios, usina de gás metano, no aterro sanitário da SLU, né? Em Belo Horizonte. Exatamente, na usina hidrelétrica Rio de Pedras, correto? Também. Rio de Pedras, onde foi residente da construção do túnel extravasor, vertedor de emergência e nas pequenas centrais elétricas, hidrelétricas de Goiânia de energia, correto? Sim. Além disso, Mauro já atuou na obra de ferrovia Ponte de Madeira do Carajás, lá no Pará. Esteve longe, hein? Naquela época foi mais um estágio, né? Foi o meu primeiro estágio assim com obra. E Que bem legal. longe, muito longe. E nós vamos falar sobre tudo isso também. Ele atuou também em obras de reformas em agências, né, e avaliações de imóveis no Banco Crédito Real de Minas Gerais e como prestador de serviço para a CEMIG em obras de edificações e revitalização da Vila da Usina Hidrelétrica Salto Grande e projetos na supervisão de qualidade. E foi concursado da CEMIG, onde se aposentou em 2013. 2013. Mauro, haja história na engenharia, hein? A engenharia proporciona isso, né? Que é, principalmente a gente que trabalha em campo, você tem uma vida assim totalmente diferente. Cada dia você conhece uma pessoa diferente, um local diferente. É muito bom. É uma experiência maravilhosa. Como o Marco Antônio disse, né? Já aí são 42 anos na engenharia civil. Conta para nós como que foi essa sua escolha pela engenharia lá na década de 80. Bom, na década de 80, a minha escolha por engenharia foi assim, foi acontecendo, porque eu casei e a minha esposa é daqui. Então, nós Aqui de Alfenas. aqui de Alfenas. Então, nós fomos convidados a vir para Alfenas, que a gente era jovem, na época tinha 19 anos. Então, fomos convidados a vir para Alfenas para poder estudar. E o curso de engenharia estava sendo lançado. Então, conversando com o meu cunhado, o Paulo Fabiano, que era general do Exército, engenheiro do IME, ele falou, faz engenharia que é tudo que bom que existe. Aí eu peguei e embarquei, vou fazendo engenharia. E foi tudo isso de bom que existe realmente? Realmente foi. Eu me senti realizado com a engenharia. Porque eu conheci, como a CEMIG era focada só em Minas Gerais, então eu conheci praticamente Minas Gerais inteiro. A gente começou com obras de escritório, depois foi passando para obras até ambientais, ajudando, depois foi mexendo com obras de entorno, porque eu tive lá em Irapé. Irapé é uma hidrelétrica da CEMIG no Vale do Jequitinhonha, no Médio Jequitinhonha. É uma obra muito grande no Rio Jequitinhonha e abrangia 7 municípios. Então eu fiquei na incumbência de fazer as obras do entorno, que era atender os 7 municípios nas suas necessidades. Saneamento básico, água, ponte, estrada, escola, mais coisas. Perfeito. Mauro, o engenheiro, ele pode projetar qualquer coisa. Ele é formado, quando ele sai da universidade, ele já sai, né? Lógico, tem os estágios, mas ele aprende a projetar qualquer tipo de coisa, de qualquer um prédio, uma ponte. Explica para nós isso. Olha, o engenheiro, por exemplo, é muito específico. Você, para projetar uma ponte, você tem que ser bom em cálculo estrutural. Então, é uma área da engenharia. Você, para fazer a outra parte que você me perguntou? O que ele projeta? Prédios, Não, projetar, pontes? por exemplo, projetar prédios, eu não acho que seja função do engenheiro. O arquiteto é quem projeta o prédio. Agora, o engenheiro faz o cálculo da estrutura do prédio. Esse é que é o certo. O arquiteto faz o projeto dele é arquitetônico, colocar de acordo com o dono quer, uma coisa mais bonita, mais movimento, essas coisas todas. O engenheiro é a construção, colocar em prática o que o arquiteto fez. Bacana, interessante, né? E o que a Unifenas mudou
na sua vida? Ué, mudou tudo. Eu, quando eu vim para Alfenas, eu era porteiro de cursinho. Mas quando você se formou, você já saiu trabalhando? Você já... Não. Eu formei numa época muito de crise no Brasil. Eu fiquei desempregado 2 anos e eu fui morar na roça do meu sogro. Trabalhei 2 anos na roça. Fui retireiro, capinar café, colher café. Foi uma época muito feliz. Na época nem energia tinha lá na fazendinha dele. Aí depois disso eu comecei a trabalhar no Banco Crédito Real, no Banco Real, Crédito Real, que era o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, que hoje já não existe mais. Ali você já atuava como avaliador de imóveis. Já entrei, porque ela foi criado nesse banco uma área de engenharia, com engenheiros e arquitetos. Aí eu fiz parte desse corpo e trabalhava com o pessoal lá. E como que foi essa transição de porteiro a engenheiro? Ah, foi muito bom, né? Embora como porteiro também, eu tenho orgulho de falar isso, porque eu estudei de graça sendo porteiro. Então foi muito bom. Ajudava também na parte administrativa, alguma coisa, mas o objetivo era fazer o cursinho para ver se entrava na faculdade, né? E de hoje em dia, né, a maneira de estudar, a maneira de... Porque na década de 80 se via o mundo de uma maneira. Hoje se vê o mundo de outra maneira. Mudou muito o jeito de estudar, de se aprender numa faculdade, né, o curso de engenharia. Hoje é mais mitigado. A pessoa já entra na universidade, eu quero trabalhar com essa parte da engenharia. Explica um pouquinho disso para nós também. Na minha época de engenharia, você era engenheiro civil. Hoje você tem engenharia de produção. Os meninos hoje em dia gostam muito disso. O cara fica trancado na sala e fica colocando no cronograma dele tudo que está acontecendo, quantas pessoas estão trabalhando, quantas horas gastam, para chegar no final saber quando vai terminar a obra. Então é uma engenharia também. Na minha época não, a engenharia ou você ficava no escritório calculando ou você era homem de campo. A gente chamava lá na CEMIG de gerente de projetos. Então você rodava Minas Gerais todo, cada um tinha uma área, um triângulo, outro oeste, sudoeste, e você tocava essas obras. E a sua função era fazer com que essas obras dessem certo, porque o empreiteiro tem. Então você não era bem uma fiscalização, era trabalhar junto com o empreiteiro para não ter que refazer serviço. Para ver se estava fazendo certo, se estava executando para fazer certo e certa. não ter que refazer, porque aí era prejuízo para todo mundo. Uma obra, geralmente uma obra, principalmente envolvendo, no caso, barragens e tudo mais, é uma obra que não tem como você ficar não, barragem fazendo, não. Refazendo, ou não? Não, barragem não, muito difícil. Muito difícil. Inclusive, no final do meu tempo na CEMIG, eu trabalhei em Goiânia. Eu era responsável pela barragem de Fortuna, perto de Virginópolis. Então é completamente diferente do que eu comecei a fazer. Eu comecei com obras de escritório para a CEMIG. Quando eu entrei na CEMIG, lá tinha uma construtora. Desde o servente ao encarregado, você tinha gente para trabalhar. Tudo da CEMIG. Então foi evoluindo, veio terceirizando, veio essa coisa toda. A gente fica ouvindo você dizer essas coisas, nosso podcast também faz parte do podcast da Unifenas, né, que é o Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. E nós ficamos imaginando esse aluno de engenharia civil, ou futuro aluno de engenharia civil, ele deve ficar imaginando, tá, mas qual é o papel de um engenheiro junto a uma hidrelétrica depois da obra concluída? Nós que somos da construção civil, depois da obra concluída, é o prazer de ver ela pronta. Porque daí para frente vai ser o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico que vão cuidar dela. A nossa parte está concluída. Nosso engenharia civil é você pegar e montar a barragem, deixar os cubículos, deixar as tomadas d'água, tudo pronto. Aí vem a elétrica e a mecânica e monta os aparelhos e tudo mais. Comporta, turbina. Então a gente vai só até a construção e depois dá o acabamento. E para você, foi sempre desafiador participar de obras como essa? Mas sempre foi, e chegou assim muito devagar. Começou com uma coisa muito simples, depois foi aumentando a responsabilidade, essas coisas todas, e a gente foi absorvendo. A CEMIG tinha muito treinamento para a gente. Por exemplo, eu fui para Araguari, o Rio Preto, nós temos uma usina lá que é coisa totalmente diferente que eu já vi. Ela tem uma casa de força subterrânea. O rio, ele corre para jogar na tomada d'água,
ele corre a céu aberto no fundo. Você passa do lado dele, a tomada d'água está correndo. Então é uma coisa totalmente inusitada. E a gente participava muito, por exemplo, eu não sou geólogo. E quem cuida das perfurações de túneis são geólogos e técnicos, para você fazer bate-choco, cravar os tirantes, se é ativo, não é. Mas a gente participava desse trabalho deles para a gente ter noção de como que é feito o serviço. Nós não éramos quem batia o martelo, mas se você via que estava um trem mais ou menos errado, você falava, isso aí não é assim não. Aí se chamava o geólogo, o pessoal responsável, e eles olhavam. Qual que é o segredo para se tornar um bom engenheiro? O segredo é você querer sempre aprender. A gente sai da escola com esse conhecimento técnico, teoria, e a prática que vai te fazer um engenheiro na vida. Nesses 40 anos, né, se a gente olhar para o lado da construção civil, quais foram os avanços e desafios que vocês enfrentaram na área? Olha, os avanços maiores foram na parte de cronogramas. A CEMIG investia muito nisso. Alguns cursos voltados para você saber quando começa, quando termina, o que você vai gastar. Você ter uma projeção do futuro. Isso aí agilizou muito e foi muito forte nessas empresas grandes. Eu acho que até hoje, principalmente o que eu te falei, com o engenheiro de produção. Exato. O engenheiro de produção, ele dá conta de te falar quando vai terminar, se vai atrasar, não vai, o que está acontecendo. Tudo ele coloca no cronograma dele. Então, essas técnicas que têm valorizado muito. E esses meninos novos agora que estão chegando aí, que gostam muito de computador, estão arrebentando a boca do balão. É a tecnologia, Tecnologia né? está acima. A engenharia sempre esteve ligada à tecnologia. Sim. A inteligência artificial dentro da engenharia hoje, ela veio para contribuir, porque cálculos que antes demoravam muito tempo para fazer, hoje é feito em alguns segundos, né? Isso é verdade. Você tinha que fazer tudo no papel. E livro. Você consultava o livro, ver o vão, ver a espessura, como é que vai ser, qual é a resistência e tudo mais. Tanto é que, por exemplo, eu não sou bom em cálculo. Então, eu não me aventurei pelo cálculo, que realmente é uma coisa de muita responsabilidade. Hoje não, você joga o programa e o programa faz o cálculo para você. Você, com o olho de engenheiro, você vai ver se aquilo está correto ou não, se houve algum erro seu na hora de digitar. Mas é sensacional você colocar, e é rápido demais. Doutor Normando, que foi meu professor de cálculo estrutural, ele falava, se você não entende, não faça. Nossa, não se aventure. Não se aventure. Porque realmente vocês lidam com vidas. Vidas. E é muito perigoso isso aí. Até para você fazer uma desforma é perigoso. Você lembra da gameleira? Sim. Foi feita, a escora foi retirada antes da hora, o troço todo bem abaixo. O concreto não tinha cura. E uma coisa interessante, a gente é engenheiro, mas não sabe tudo. Eu tive encarregados meus que foram convidados a ir para a Alemanha, que o cara conseguiu fazer um estancamento de uma barragem sem esvaziar a barragem. Ele foi convidado para ir para a Alemanha. Então tem muita gente inteligente, técnica. Então a gente aprende muito com eles. Eu aprendi minha vida inteira com os encarregados que eu tive. Muito competentes. Isso me ajudou muito. Hoje em dia, a gente teve um caso, foi na década de 90, daquele prédio que desabou no Rio de Janeiro, que muitos falaram, você começa a fazer obras dentro do prédio, só que tem colunas que você não pode tirar, tem lugares que você não pode mexer. Como que é isso? Porque quando vai fazer, existe uma estrutura, né? Então você não pode, a bel prazer, mudar paredes dentro de um apartamento, de um prédio de 20, 30, 40 andares. Isso aí é o seguinte, se você tem um prédio totalmente estruturado, a parede é só elemento divisório. Ele não é de sustentação. Então você pode tirar todas e deixar todos os vãos livres. É uma coisa. Agora, se ele é autoportante, o primeiro andar é estruturado, o resto é alvenaria, viga, laje, e vai subindo. Esse você não pode tirar nada. Qualquer coisa que você tirar é um jogo de baralho, derrama tudo. Se você montar um castelo de baralho. Então, é bem diferente o autoportante e o estruturado. Prédio estruturado você pode arrancar tudo. Não tem problema nenhum. Quando a gente fala de prédio estruturado, para nós que somos leigos, eu estou imaginando como se fosse uma estrutura, vamos pôr uma espinha de peixe que vai dar... Com concreto
ou viga metálica que dá sustentação ao prédio todo. E aí a alvenaria só entra como elemento divisório, mais nada. Por isso ela pode Ela ser não retirada pode desse ser caso. retirada, ela não é sistema de apoio nenhum, Entendo. ela é só divisório. Foram anos e anos atuando na área da engenharia, formou lá em 1982, contribuiu com essa área até 2013, quando você se aposenta. O que dizer para esses futuros engenheiros que hoje estão na universidade, como eles devem gerir a sua carreira para chegar ao momento que você está hoje? Olha, a engenharia é como o pessoal fala, é como uma cachaça. Você gosta e aquilo te... Para mim foi assim, foi uma realização, eu ser engenheiro. Eu acho que eu não conseguiria fazer qualquer outra profissão a não ser engenharia. Eu sou muito assim, inquieto, gosto de trabalhar no campo, tanto é que eu fiz a opção de campo do que ficar em escritório, mexer com cálculo, alguma coisa desse sentido. A pessoa que procura fazer engenharia hoje, ela tem que ver qual área que ela vai atuar. Se ela gosta de ficar em escritório, vem a parte de projetos de cálculo estrutural, vem as outras partes novas que tem agora, engenharia de produção, essas coisas todas. Agora, quem gosta de mexer com o campo e tratar com pessoas e viajar, é melhor que tenha engenharia de gerência de projetos. Entendo. Que aí você não chega a ser um fiscal, você chega a ser uma parceria com quem vai construir e você que está olhando o serviço. A CEMIG a gente não gostava de chamar de fiscal. Então a CEMIG contratava, a empresa tinha a sua estrutura e a gente tinha a nossa para acompanhar o serviço deles. Entendo. Mauro, você se formou na Unifenas e, obviamente, lá na década de 80 você tem alguma história interessante para nos contar de como era aquele período acadêmico na Unifenas? Quais eram Posso falar? Pode falar! Essa é a ideia. Uai, primeira aula minha foi naquele prédio ali, daquela avenida, que era um colégio antigo, né? Sim. Eu não sei como é que os meninos fazem hoje. Uhum. Então a gente sentava, as janelas eram baixas, você via a rua, né? Aí começava as provas, daqui a pouco aparecia um cartaz com a resposta das provas. Aí os professores perceberam e colocaram uma tábua. Você tinha que levantar, não podia, né? Exato. Balãozinho de gás. Balãozinho de gás. Eu não sei como é que os meninos faziam, mas acho que todo aluno cola. Exato. Não é não? Exato. Porque menino é menino. Não adianta. Não adianta. Você estuda, quer uma coisa que você não quer, você fala, isso aqui eu tô mal. Aí você tem que dar um jeito de superar aquilo. Mas isso não denegrir a imagem do estudante, porque o que você faz sobre isso é tão pequeno em relação ao tanto que você estuda, que muita coisa, por exemplo, era decoreba, né? Você tem matéria que é decoreba, que não é cálculo. Você tem uma fórmula para chegar ao número que você quer, aquela coisa toda, que aquilo ali, você sabendo as fórmulas todas, você chega onde você quer. Porque, por exemplo, cálculo de estrutura, não tem como você colar. Você tem que saber as fórmulas, os índices, ir lá e fazer. Agora não, tinha muita prova teórica. As teóricas matavam os engenheiros, porque engenheiro não é próprio para advogado. Advogado é bom de leitura, é bom de cabeça, para guardar faz a prova oral, tudo. faz ali a prova oral na hora, já é muito melhor, que você já vai defender ali a tua tese, o teu ponto de vista, mostrar Pois é, ao então professor. você tem uma cabeça diferente, você raciocina mais para leitura e tudo mais. Engenheiro não, engenheiro é fórmula, é campo, é ver a coisa construindo, é diferente. Desse trabalho, ao longo desses 40 anos, tem algum trabalho que te marcou, alguma obra que te marcou, alguma história, né, que te faz lembrar com muito orgulho? Lógico, com certeza tem muitos trabalhos, mas alguma coisa que te faz lembrar e fala, poxa vida, aquela foi a obra, aquele foi o trabalho marcante em minha carreira. Eu tenho essa obra assim. Em 2002, meu chefe me chamou e falou assim, nós estamos precisando de um homem em Irapé. Ninguém queria ir para lá. Era o médio Jequitinhonha. A margem esquerda do Jequitinhonha é muito pobre, a margem direita, mais ou menos. A margem direita você consegue plantar café, eucalipto, a margem esquerda é muito pedra. Você tem poucas horas, áreas de plantio. Ninguém queria ir. O chefe falou, fica 3 meses, nós vamos mandar alguém para lá. Eu fiquei 4 anos. Eu tomei tanto prazer em trabalhar nessa obra, que eu morava em Araçuaí. Eu ficava 78 quilômetros de onde eu tinha que estar.
Como estava no início, montando canteiro de obras, aí era mais fácil. Quando o canteiro ficou pronto, eu morei alojado, porque a minha obra era dali para frente. Se eu morasse em Araçuaí, eu ia ter que andar 78 quilômetros, depois andar mais 70 para frente. Não é lógico. Não fazia sentido. Não ia dar conta de fazer. Então, eu preferi morar alojado e tomar conta das duas margens. Eu tinha que dar conta do recado. A sorte é que eu tinha muito encarregado bom. Os caras de confiança, que são companheiros de CEMIG há muitos anos, e foi escolhido. Quem que você quer que trabalhe para você lá? Esse. Aí a coisa fluiu. E eu fazia o meu trabalho na margem esquerda, margem direita, rodando a obra toda, resolvendo os problemas todos. Onde precisava de um especialista, a gente convidava para ir, para dar uma solução para nós, porque sempre tem problema. Nós tivemos uma ponte lá, a única ponte que nós fizemos era lá, metálica e concreto, que um dos pilares não atingiu o nega na hora de perfuração. Aí tive que levar um geólogo, olhou, tal, mandou escavar mais, atingiu a rocha, pronto, está liberado. Mas são coisas que você tem na mão, porque ficava todo mundo no canteiro de obras, lá no alojamento. Aí eu fui lá, buscava, isso aí ajudou muito. Mas foi uma obra assim que eu não sei te falar, eu me senti muito bem. E não só como engenheiro, mas você fazia função também até de psicólogo da vida, que tinha relocação de quilombola, pessoas na margem do rio que não queriam sair. Eu não atuava nisso, não, mas acompanhava. E era interessante como é que você via as pessoas. Lá, por exemplo, tinha um quilombola, o único que tem lá que nós relocamos, que é o Boa Sorte. O pessoal não queria sair de jeito nenhum da beira do rio. Não, nós somos criados aqui. Aí, depois de um tempo, a CEMIG sempre compra 3 fazendas, e assim, compra não, ela vê 3 fazendas que estão à venda e leva o pessoal para escolher. Qual que você quer ficar? E uma preocupação que eu achei interessante, os vínculos de vizinhança e família, não dissolver esses vínculos. Era levar o pessoal de lá todo para o mesmo lugar, porque aí, senão você ficava dispersado. Isso aí foi um trabalho muito grande lá do pessoal social, essas coisas todas. E nós conseguimos. Quando veio o quilombola falar, não, nós aceitamos ir para a fazenda, que era uma fazenda maravilhosa, num chapadão, na frente da entrada de Leme do Prado, linda. Levou o pessoal para lá, fez uma vila, fez uma escola maravilhosa, a igreja que eles queriam, e a outra área para plantio. Aí é que eu fui descobrir que a chefe do quilombo virou para o pessoal, mas vou te contar a verdade. Quem tirou a gente de lá foram os meninos. Ele falou, nós não queremos ficar aqui não. Nós queremos ir lá para cima, eu quero comprar um Nike, eu quero comprar um celular, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não quero ficar aqui. Queria ter qualidade de vida, Aí né? a molecada sacudiu todo mundo e foram para lá. E eu tenho certeza que eles estão felizes da vida. Olha só. Porque saíram de um buraco que chovia, ninguém entrava, ninguém saía. E não tinha terra direito para plantar. Eles foram para um lugar que realmente o reassentamento foi maravilhoso. Ou seja, essa era uma preocupação social que a CEMIG também tinha. A CEMIG tinha de pegar psicólogos, pessoal de social, para poder manter os vínculos de amizade e familiar, não deixar dissolver. Então foram vários... o Quilombo foi um, mas tinha várias localidades, tinha o Peixe Cru, que era também na beira do Jequitinhonha, o pessoal mexia muito com garimpo. E lá tinha uma igreja de mais de 200 anos, muito bonita, já estava meio deteriorada. Nós contratamos uma empresa, esses caras tiraram essa igreja lá de baixo, montaram ela de novo, e montaram catalogando ponto por ponto, tudo direitinho, e o tijolo é adobe. Olha só. Aí foi feito o tijolo de adobe na obra, para poder completar e fazer a obra. Mas ficou muito bonito. Tudo para preservar a história. Para preservar a história. Foi uma obra que durou mais ou menos uns 4 anos. A obra toda. A obra toda. E você voltou algumas vezes depois? Voltei muito pouco. A última vez que eu passei lá, eu estava vindo da Bahia, estava com a minha irmã mais nova, eu passei lá para mostrar para ela, mas mostrou só a barragem do ponto onde tinha um marco de inauguração, que foi feito por Máximo Soalheiro, que é um artista de Belo Horizonte, ele que fez o marco todo, bacana pra caramba, colocaram lá baú com escritos e tudo mais, né? Legal. Aí eu passei lá para mostrar para ela, para dar uma visão geral. O resto era muito espalhado, não tinha jeito de ir visitar todo mundo. É uma história bem interessante mesmo, essa sua vivência no mundo da engenharia.
E essa sua paixão pela engenharia acabou por combinar também na paixão da sua filha, que acabou se tornando arquiteta pela Unifenas? Eu acho uma coisa muito engraçada. Quando eu fiz o meu primeiro ano, a gente estudou projeto arquitetônico. E o meu professor era o Gastão, era o arquiteto, e ele era casado com uma prima da Pilar, minha esposa. Aí ele gostou do meu jeito de eu desenhar e me chamou para desenvolver projeto para ele. Foi o meu primeiro emprego na vida, assim, na engenharia. E eu fiquei com ele até formar. E eu lembro que uma vez ele recebeu uma carta da Unifenas para fazer o projeto da Escola de Arquitetura. Ele ficou meio desanimado, porque ia gente, mas só gente do sul de Minas que foi chamado. O pessoal de Guaxupé, não sei o quê, parará. Aí eu falei, Gastão, vou fazer o seguinte, me mostra o que você vai fazer. Eu faço o desenvolvimento, faço tudo. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Mas se ganhar, você me dá metade do prêmio. Vai, você que sabe. Aí eu desenvolvi o projeto e o projeto dele foi aprovado. Eu fiz uma maquete de isopor que eu tive que afastar quase 1 quilômetro para ficar bonita, sabe? Mas de longe ela ficou bonita. Olha só. E ele conseguiu ganhar esse concurso e levou o prêmio. Olha só. E aí, como que aí surge, então, o interesse da sua filha? Você percebe, para quem não sabe, a filha dele, nós estamos falando da professora Carolina Horta, que é hoje, né, coordenadora do curso de arquitetura da Unifenas e também da engenharia. Você já percebia que a sua influência, de alguma forma, fez com que ela buscasse pela arquitetura? Olha, eu acho que sim, que a Carol sempre gostou muito de mim, né? Então, ela admirava muito os meus trabalhos. E eu acho que isso aí deve ter influenciado a ela. Fazer arquitetura. E agora, olha para você ver, uma coisa completamente... Né, mexeu com a arquitetura, é coordenadora de engenharia. Então, a gente vê que as coisas são bem interligadas, né? Arquitetura e engenharia são um une o outro. Deu tempo de fazer uma obra juntos? Não. Ela é arquiteta, você é engenheiro. Não. Você diz que os dois não trabalham juntos, né? Não chegou a fazer um trabalho Não, porque juntos. a Carol ficou em Alfenas. E eu, em Belo Horizonte, eu rodava a região toda de Minas Gerais, então não teve como, não. Próximos já, né, desse encerramento desse nosso bate-papo, óbvio que você teria muitas histórias para contar, mas o nosso tempo às vezes não chega a ser o suficiente, como tudo na nossa vida, né? O tempo sempre nos consome. Certo. Mas é muito eu bacana, queria... né? Ouvir histórias que principalmente que motivam. Exato. Né? Através da sua história, que vai motivar futuros alunos do curso de engenharia, né, a se quererem buscar isso também, porque às vezes de uma dúvida, né, às vezes surge alguma coisinha que não despertou ainda dentro da pessoa e isso pode ajudar, né? Essa história, compartilhamento da sua história, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Exatamente. E nós sabemos que a professora Carol adora escrever. E aí eu pergunto ao pai, né, se o pai também tem essa característica e qual seria a sua mensagem para esses alunos hoje de engenharia civil da Unifenas e suas perspectivas futuras nesta área? Já uma mensagem final para nós. Escrever como a Carol, não escrevo tanto. Teve uma época que eu escrevi algumas coisas para... A minha cunhada pediu sobre... Eu viajava muito com meu sogro, aqui no sul de Minas. Então tinha várias histórias que aconteciam, eu peguei e escrevi. Mas era assim, eram uns contos rápidos. Mas igual a Carol não escrevo, não. E assim, eu acho que assim, a engenharia, ela, para mim, é uma coisa que realiza muito. Você vê uma coisa sair do chão e se tornar algo útil, e muitas vezes até poderoso demais, como é uma barragem, essas coisas todas, é muito interessante. E o pessoal que mexe com produção são responsáveis para que tudo isso aconteça. Então, cada um tem o seu papel e é muito importante. E isso gratifica a gente. Marco Antônio? Foi um prazer recebê-lo. A sua história, como eu disse, vai comover muitas pessoas e vai inspirar muitas pessoas também. Deixo as redes sociais para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho do Mauro, através do YouTube da TV Alfenas, YouTube da Unifenas, @TV Alfenas, @Unifenas, as redes sociais, @TV Alfenas no Instagram, @TV Alfenas
no Facebook. Deixe suas dúvidas, sugestões e até o próximo Rádio TV News. Conversas atuais. Conversas Não atuais. pode falar desvendando o mundo profissional. Mauro, eu também lhe agradeço muito, né, pela parceria de poder estar aqui conosco, contribuindo com essa sua experiência e até mesmo trazendo também algumas sugestões para os alunos de forma de conduzir a sua carreira profissional. Sempre é bom para nós conhecermos egressos da Unifenas, pessoas que alcançaram sucesso, pessoas que fizeram valer aquilo que sempre sonharam, né, que é o comprometimento com a área escolhida profissionalmente. Parabéns. Muito obrigado pelo convite. E este então foi o Rádio TV News Conversas Atuais. Até uma próxima edição.